Eu falo sempre, tem transplante de coração, tem transplante renal, mas não tem transplante de cérebro, né? Então, ou seja, quem tem sua química cerebral que a preserve. Olá, seja bem-vinda como me tornei. Se você é novo por aqui, eu peço que se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso trabalho. Eu sou Juliana Lima Fonseca e trago profissionais que amam o que fazem e profissionais que já vieram aqui a primeira vez para contar sua história, como se tornaram neuropsicólogo. E agora Anderson vem aqui conversar com a gente sobre distúrbios do sono. É isso mesmo, Anderson. Obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Eu que agradeço o reconvite, né? O retornar. Né? Então, meu nome é Anderson Pereira, minha formação é psicologia, né? Formação de base com especialização na neuropsicologia. Então, hoje eu oriento pessoas a como dar um basta na insônia sem remédios, por meio da terapia cognitivo-comportamental específica para insônia. Tem remédio? Aham, exatamente. É mesmo, mas me conte aí, quais são os principais fatores que causam a insônia? Homens e mulheres são os mesmos fatores? O que acontece? A gente tem, como eu sempre comento, né? Tem uma predisposição genética que nos faz ficar propenso àquela fragilidade, naquilo que nos fragiliza. Só que não necessariamente tem um público-alvo assim, ou seja, tanto homens quanto mulheres sofrem de insônia por motivos distintos. Então a gente pode pensar que um estresse agudo, o homem como ele está muito mais vinculado à ideia de testosterona, aquele vigor físico, então um pico de cortisol e o estresse agudo, ele é um antagonista da própria produção do sono, para que saia da estado de vigília, para a gente entrar numa hipnagogia, que é aquele estado que... Isso, homem? Hipnagogia é o estado de consciência que a gente sai da vigília e entra em sono. Então o cortisol, ele é um antagonista dessa frequência. E a mulher, digamos que assim, a gente vai transitar pelas fronteiras da menopausa e aí perimenopausa, que é justamente uma fase anterior à menopausa, que está em torno de 5, 10 anos. Tem todo um universo feminino da menopausa e da perimenopausa. Relacionado aos hormônios. Relacionado aos hormônios, estrogênio e progesterona, ambos vinculados ali a bem-estar, temperatura corpórea. Então a gente pode passar por essas fronteiras também. Então, concluindo, tanto homem quanto mulher, ambos estão na condição de grupo de risco por motivos distintos. Agora, geralmente, assim, o público que mais me procura, geralmente são as mulheres por diversos motivos, que isso acaba sendo bastante drástico para as mulheres ali na questão da menopausa e perturbação do sono. Porque existe justamente uma... É porque a gente se cuida mais, não? Também. Também. Não, tem isso. Não, isso aí... E por isso a gente vive mais também? Também. Existe digamos que assim, um padrão cultural, né? E também um traço da própria espécie, né? Do ser feminino, digamos que assim, de ser cuidadosa, zelosa. A gente lembra dos cadernos, da outra vez a gente falou muito de escola, né? Dos cadernos de escola, as letras mais bonitas das meninas, aquela letra bonita, o caderno organizado, tanto que o professor brincava, né? Caderno de menino, caderno de menina. Então, o que a gente entende com isso? Sim, as mulheres têm esse tom de ser mais, né, refinadas, digamos que assim, mais graciosa. Isso também se reflete em como um autocuidado, naquilo como eu me vejo. É muito comum, logo muito cedo, as mulheres irem para a questão do ginecologista, né? E homens nem tanto ir, né, pro médico masculino, né? Ou seja, o cuidado feminino com a saúde, sim, isso se reflete em todos os fatores. Então, quando ela vê que algo não está bem com ela é mais propensa a buscar uma terapêutica. Pronto, vamos lá. Agora você fala sem remédio. Eu hoje mesmo fui na farmácia e vi lá um monte de melatonina. Sim. Tá na moda, né? Posso comprar, assim, à minha vontade, da minha cabeça. Ah, vi isso aqui na internet, vou tomar. É aquela ideia, né? Tem um ditado popular que diz assim, o peixe morre pela boca. Não tem um negócio que... O que acontece? Eu já vi isso, inclusive, Juliana, vindo de próprios profissionais de saúde. Sim, né? sim. As pessoas chegam até mim com dos mais diversos tipos de prescrição, inclusive sendo prescrito melatonina. É uma prática anticientífica. Isso demonstra uma falta de maestria e domínio no que existe de fato da ciência do sono. Então, primeiro, tem aquela ideia da imitação do americano, né? Aquela ideia, porque nos Estados Unidos é vendido como suplemento alimentar.
Ah, é? Primeiro, melatonina não é nem suplemento e nem alimentar. O que é melatonina? Melatonina, ela é um neurohormônio produzido pela nossa hipófise, que é uma glândula que está na nossa parte mais central cerebral, né? Aquela parte mais interna, bem interna, meio aqui, mais para cá. Diversas funções tem. Uma delas é captar transição de baixa ao cair do sol, né? Existe uma queda de radiação solar, captado pela nossa retina, enviado pelo nosso nervo óptico, produzindo a melanopsina, sinalizando que é mudança de ciclo. E aí a nossa glândula pineal começa a secretar, né, a famosa melatonina, que é um neurohormônio, porque é produzido pela essa glândula neural, para avisar o organismo, olha, vamos nas próximas horas fazer uma mudança total de organização biológica. Daqui a algumas horas, vamos alterar o batimento cardíaco, vamos diminuir a pressão arterial, ou seja, é aquele avião que está se preparando para fazer o pouso. Então ela não é o hormônio do sono, ele é um hormônio sinalizador para todas as células do organismo que vão mudar de frequência dentro em breve. Só que pegou a moda, aquela ideia da moda, né? É moda para tudo, né? Você toma melatonina. Então o que que acontece? Aí resumindo e devolvendo. Pode falar. A melatonina é um neurohormônio, ela não induz o sono, no sentido de não é o hormônio do sono, ao contrário do que se diz, né? Ela tem função antioxidante também, ou seja, ela tem aquela ideia de trabalhar até células cancerígenas, né? Porque se recupera células danosas, defeituosas. Então o que que eu digo geralmente? O grande risco é a pessoa que não tem deficiência, ela tem perturbação do sono, mas a perturbação do sono dela não é advinda de deficiência de melatonina. Então ela toma esse hormônio de forma exógena, né? Ou seja, via sublingual ou por cápsula. O que é que nosso organismo entende claramente? Toda vez que eu tomo um hormônio do qual não tenho deficiência, ele inibe a produção endógena, ou seja, a produção natural. Então qual é o enredo da história, a conclusão disso aí? A pessoa que não tinha um problema, né, uma deficiência de melatonina, ela se coloca no grupo de risco de passar a desenvolver. O paralelo que eu faço disso é com, por exemplo, vamos fazer uma experiência aqui, né? Você é uma mulher da ciência, né? Então vamos fazer uma experiência aqui. Imagina só se nós dois, né? Nós não temos diabetes. Imagina se a gente resolve agora começar a se aplicar insulina. Sim. E aí, coisa boa não vai sair disso aí, né? Eu não sou hipertenso. Eu acredito que você também não. Imagina se a gente começa a resolve tomar agora medicamento de hipertensão. Então, estamos alterando o que chama da homeostase do organismo. Assim é com a questão da insulina inapropriada, assim é com a questão do medicamento de hipertensão, e assim também é com a melatonina. Então, imagina uma pessoa que tem deficiência do sono, né, transtorno do sono, como queira chamar, mas não está vinculada à ideia de deficiência de melatonina, e ela passa a ingerir um hormônio. Então, toda vez que a pessoa pega uma cápsula de melatonina que coloca no seu organismo, ela está fazendo uma reposição hormonal de um hormônio e talvez ela não tenha deficiência. Então, repercussão disso, você está aumentando a oferta daquele hormônio e vai inibir a produção endógena. Então, pegou essa moda, aquela ideia, né, a moda, né? Então, prescrito por profissionais, e você vai na farmácia e está lá. E aqui no Brasil conseguiram, por diversas formas, recursos escusos, né, digamos que assim, validar como suplemento alimentar. Então, se é suplemento alimentar, quanto mais, melhor, né, o raciocínio, só que não é, né? A gente vive numa dinâmica de lobby, de indústria farmacêutica, e tem toda uma dinâmica nisso. Então, concluindo o rio da história, a gente está mexendo com nossa química cerebral. Então, a melatonina não é necessariamente o hormônio do sono em si, ela tem diversas outras funções dentro do próprio metabolismo, inclusive, como eu comentei, né, ser antioxidante. Então, ou seja, ela está ali na parte intracelular. E aí não vou entrar muito nisso, mas tem as organelas, tem lisossomos, ribossomos, ou seja, que vai conseguir ali fazer a higiene toda das células defeituosas, organelas que se tem. Então, tem toda essa dinâmica. Tem vínculo com o sistema imunológico, porque você está ali justamente produzindo o que? Leucócitos, né? Glóbulos brancos. Então, o que é basicamente aquela história que se chama da SIDA, né? Da AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que é justamente o que é a supressão da produção de glóbulos brancos. Então, mexer com o sistema imunológico, a gente não pode dizer que é uma coisa boa, né? Que é positivo, né? Então, ou seja, como é que eu sempre digo? Não mexa na química cerebral. A mulher da ciência da química sabe que mexeu em alguma coisa ali. Pra quê, né? Produto é diferente. Mexeu na equação, mexe tudo, né? O2 é oxigênio, maravilha. Coloque mais um átomo de oxigênio. Já vira ozônio, né? Já não é uma coisa boa, né? Aí se a gente bota o H2O. A gente botou o S na frente, botou enxofre. Botou enxofre, H2SO2.
algum ácido. Pode beber? De enxofre, não. Mas só botou enxofre? Mudou tanto assim, ou seja, de um elemento vital para a vida para um elemento que, no caso, ele não vai compor o metabolismo. Sim. Por que eu faço esse paralelo, né? Ou seja, para poder, com ousadia, permear um pouco seu universo, né? A pessoa diz assim, poxa, mas é só um comprimido, é só uma cápsula. Ou seja, estamos introduzindo, entre aspas, hormônio, né? um S, né? O enxofre ali. Ou seja, e ainda vai gastar dinheiro. Mas é que dá, mas a ideia é essa, né? A proposta da indústria é essa, né? E se eu simplesmente desligar as luzes e desligar os aparelhos eletrônicos mais cedo, já não ajuda? É um forte sinalizador para nossa retina, né? Porque a retina ela capta a oscilação luminosa de que se existe baixo estímulo de fótons, a partícula da luz, né? É um sinalizador de que o Sol já se pôs. Então, se o Sol já se pôs, é o suficiente para não inibir a produção natural da melatonina. E existem realmente pessoas que não produzem melatonina? Pode haver em algumas fases da vida, pode haver uma baixa, uma diminuição, mas isso não é necessariamente assim o ponto crivo que vai definir uma insônia ou não. A insônia ela vai ser advinda de outras questões. Então aquela ideia de que... É porque a gente está na busca da pílula mágica, né? Então se eu desejo uma ordem, você quer uma pílula mágica, então a indústria lhe produz uma pílula. Se é mágica eu não sei, mas o dado de realidade é que a melatonina só pode ser prescrita clinicamente sobre duas situações. É transtorno do sono REM, que é um transtorno muito específico neurológico. Não é nada do sono REM que a gente pode falar dele também. É algo muito específico neurológico que vai ser identificado ali. E jet lag social. O que é o jet lag social? Aquela viagem, você fez aí a viagem, chegou lá 4 horas de fuso horário, e aí não sabia se almoçava, se tomava café, como é que tava. 5. Então, são 5. Aí, que horas são agora? 10 da manhã era o relógio biológico e lá estava outro. Ou seja, naquele momento ali para, digamos assim, diminuir o efeito, né, do jet lag social, que é essa mudança de fuso, para além do que nosso cérebro consegue captar, aí é recomendado, se houver, né, necessidade, a melatonina. Tirando esses dois casos, cientificamente não existe nenhum respaldo. Amanhã pode sair uma pesquisa revolucionária e mudar tudo, mas até então o que a gente tem é isso e não tem... Agora sim, as pessoas tomam muitas coisas de diversas coisas. Eu lembro quando eu estava na faculdade, ainda isso tem muito tempo, né? Eu tenho 18 anos de psicologia. Eu lembro que na faculdade eu ainda... Faixa branca, né? Tinha assim, tinha um chamado o Prozac. Tanto tem até um filme chamado Geração Prozac. Era um medicamento que tinha na época, não sei nem se ainda existe, já foi extinto. Tinha um filme chamado Geração Prozac. Aí depois veio a discussão da Ritalina. Aí os meninos estavam muito agitados. Aí Ritalina nas crianças. Agora tá uma moda agora, Mounjaro para emagrecer. Então, ou seja, muda-se os tempos e as modas se alternam. A questão é que com saúde não se brinca. Eu falo sempre, tem transplante de coração, tem transplante renal, mas não tem transplante de cérebro, né? Então, ou seja, quem tem sua química cerebral que a preserve e não fique alterando, né, a sua composição química. Não existe uma alquimia cerebral nisso aí, né? E vem cá, o que esse negócio de sono REM aí? Me fale, por favor. O sono REM, o famoso sono... o famoso sono REM, né? REM. Depende café muito, com psicólogo. Depende muito de como queiram pronunciar, né? Mas o REM é Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Anderson, o que é isso? Posso ir até as últimas consequências? Vai lá. Pronto, ou seja, aí a gente está nas fronteiras chamada arquitetura do sono. Palavra bonita, mas é assim que se chama mesmo, a arquitetura do sono. Ou seja, o sono, ele tem uma arquitetura, ele tem uma lógica. Assim como a gente pega ali a tabela periódica, né? Tem os metais, os semimetais, os metais, tá tudo organizado, né? Assim é também o sono. Então a gente está aqui acordado, vigília, e a gente passa pelo processo de hipnagogia, que é a mudança, a transição da vigília para o sono. Entrou no N1, sono leve. Primeiro nível do sono é o sono N1. É aquele sono que a gente está um pouco acordado, mas está dormindo. É aquela coisa que qualquer barulho a gente já desperta. N2, aí já é um sono um pouco mais profundo, mas ainda não é o sono profundo, é o sono um pouco mais leve, um outro estágio do sono. E isso a gente está alterando frequências cerebrais, dando a ordem, então está caindo temperatura corpórea, está mudando batimentos cardíacos, estamos entrando em atonia muscular, que os músculos começam a ficar
moles. Geralmente quem tá no sofá é uma hora que o controle cai, quem dorme no sofá. Ou seja, aquele momento que a pessoa tem aquele desperta aquele sono. Até chegar no N3, que é o sono mais profundo. No N3, passa-se um tempo, vai agora atingir o famoso sono REM. Rapid Eye Movement. Nesse exato momento, nossos olhos começam a mexer, ficar mexendo, né? Ou seja, existe processos, é um processo que se tem, uma espécie de transe, né, neurológico que se tem, e é aí que se derivam os sonhos. Qual é o curioso disso, e assombroso e curioso e interessantíssimo, Juliana, que esse sono REM, essa frequência cerebral do sono REM, quando a gente olha nos eletrodos, é a mesma frequência da gente estar em vigília. Como assim, vigília? Agora que acordado, nosso cérebro está em uma frequência. Quando a gente está no sono REM, ele vai mudando a frequência em 1, mudou a frequência em 2. Sono profundo agora, N3. Entrou no REM, começou a sonhar. Os divertidamente tudo doidinho. Aí a frequência cerebral está igual à frequência quando nós estamos em vigília. E aí? E aí a gente sonha. Dizem que o sonho só dura 15 minutos, é verdade? Tem essa dinâmica, né? Ou seja, não é esse dado metrificado a tal forma, né? Mas é muito comum a pessoa acordar agora e assim, tava sonhando agora. Justamente depois do sono REM, o que acontece? N1 de novo, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM. Então, esse ciclo dura em média 90 minutos. E geralmente a gente vai fazer 3, 4, 5, 6 ciclos desse em uma noite equilibrada. Se fala muito do sono REM, que é o famoso, né? Toda família não tem assim um parente de vezes mais famoso e um anônimo, né? Na arquitetura do sono também tem um anônimo. É o sono sol. Eu nunca ouvi falar no sono sol. É o sono de ondas lentas. E acontece quando aí O sono de ondas lentas, ele é o N3. Então existe uma dobradinha, uma parceria entre sono de ondas lentas, o sono sol, e o sono REM, sono REM. E esses sonos estão ligados à ideia de vínculo com o hipocampo, vínculo com memória declarativa, vinculado com os processos psicológicos mais sofisticados que a gente tem em vigília. É aquela ideia, a criatividade, a ação, ou seja, é o que dá vivacidade àquela parte cerebral. A memória episódica, memória semântica, foco, atenção, vigor cognitivo, brilho nos olhos. A ideia de... É muito comum a ideia de você poder proteger essa parte cerebral para uma depressão. Sono sol, sono de ondas longas, ondas lentas. E o sono REM. Então, quando a gente fez a arquitetura do sono, aí voltou de novo. N1, N2, N3. Então, esse ciclo, N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, dura em média ali 90 minutos, 1h30. Por isso que é comum, às vezes a pessoa faz 2 ciclos desse, ela diz, não, acordei, era 3 da manhã. Sim, mas você dormiu mais ou menos que hora? Eram umas 11h30, então ela fez só 2 ciclos, eu já sei. Fez 2 ciclos, teoricamente 2 ciclos, né? Cedo. E aquela ideia, então assim, o sono não é aquela ideia de que ele começa na hora que a gente deita, digamos que assim, né? E termina quando a gente acorda. Não, existem processos e fases. Então são, digamos assim, vários sonos dentro de um sono só. O sono enquanto um fenômeno. Eu posso sonhar várias vezes. Isso. É muito comum, às vezes, assim, não sei se já aconteceu com você. A pessoa tá sonhando, aí acorda, aí vai beber uma água, uma coisa, volta, deita e retoma o sonho. Já aconteceu isso com você? Vou já, entrevistar não, agora. Sonho, outro sonho, não é mais o mesmo sonho. Já teve relatos da pessoa chegar e aí retomar o sonho. E esse negócio de acordar e beber água é bom isso aí? Porque a gente tem essa mania depois de velho, né? Quando a gente é criança, não tem esse negócio de acordar pra beber água. É porque quando criança a gente tá coagido, né? Pela criança tá coagida. Vai dormir, então já bebeu água, já foi no banheiro, então tem digamos ali, uma tutela, né? Tá tutelado pelos cuidadores, né? Pai, mãe, avô, tia. Mas o que a gente vai refletir? Já parou pra pensar de que quando nós estamos dormindo, o sono é um jejum forçado? Sim, é uma desidratação forçada? Eu tenho estudado bastante jejum ultimamente. E era isso que eu ia lhe perguntar. Então. E hoje tem uma coisa que me tira o sono. Essa é aquela pergunta bombástica? Você disse que tinha uma pergunta... Não é bombástica. É a única coisa que hoje me tira o sono. Sim. Eu inventei de fazer jejum. Sim. E aí, se eu começar, por exemplo, comer às 16 horas e for fazer jejum até os de manhã, eu tenho insônia.
Não consigo dormir. Então. O jejum não tá me deixando Você dormir. tá começando que horas esse jejum? 16. Por que começa às 16, dado de... Porque 14 horas que eu tava fazendo as contas, mais ou menos, de jejum. Sim. E aí, faz como? Espera estabilizar? Veja, você tá fazendo um jejum e aí teve o reflexo? Sim, no sono. Então, esse jejum, aí é aquela história, tem que ver seu caso especificamente, né? Mas se a gente, digamos que assim, como diz os franceses, né? Você estava lá, né? É o en passant, né? Que se chama, né? Por alto, né? Superficialmente falando. Sim. Digamos que a gente pode criar uma hipótese não confirmada, aquilo que é da ordem da cogitação pura, de talvez esse jejum esteja sendo um fator estressante. De privação de alimento. Ou seja, quebrou um pouco o padrão que se tinha anteriormente. E essa fase de adaptação está sendo lida como uma privação agressiva. E vai chegar a sua fase de acomodação, vai passar pela sua fase de assimilação. A ideia é que você pode reajustar ou manter. Em algum momento vai se restabelecer. Como, por exemplo, se você se mantivesse onde você estava na França. Ou seja, em algum momento, 4 da tarde, seria o quê? 11 da manhã aqui. Sim. Em algum momento ia se adaptar. O jejum seria 11 da manhã, então seria de 11 em diante. A ideia é que o nosso organismo, ele é um sistema altamente adaptável. Só que às vezes o processo de adaptação gera tanto impacto na gente que a gente é tão incomodado, a gente se incomoda tanto, que a gente diz, eu vou mudar isso aqui, eu vou desistir, eu vou mudar, vou adaptar. Não, vou desistir não. Mas assim, pode ter esse efeito de... Quando é algo agressivo ao organismo, assim, no sentido assim, gera um incômodo, há uma secreção de cortisol, que é a ideia de disposição para ação. Eu preciso agir, eu preciso ir em busca do alimento. É uma privação de alimento, busca do alimento. E essa busca de alimento ativa córtex pré-frontal, de mapear o ambiente, onde é que está o alimento, onde é que está, eu vou comer uma maçãzinha, uma frutinha. Eu tô treinando por largados e pelados, brincadeira. Sim, não, isso aí já, tudo tem uma meta, né? Temos uma meta a se atingir, né? Não, que eu tô meio de cobra. Então, conclusão, assim, eu te comentei, né? No nosso intestino a gente tem um sistema nervoso próprio, chamado sistema nervoso entérico. Tem neurônio, gente, no intestino, eu descobri também. Sistema nervoso próprio, sistema nervoso entérico. E esse sistema nervoso entérico, ele tem ligação absolutamente direta com o ciclo circadiano. A gente fala de ciclo circadiano, que é aquele ciclo de 24 horas, mas a gente tem que falar do ciclo ultradiano. Esse eu nunca vi, não. Que são os ciclos que são menores que 24 horas. Respirar é ultradiano. A gente faz ciclos, né? Beber água, filtragem, os rins filtram o nosso sangue em média de 5 minutos, né? Ou seja, a média de 5 litros de sangue. Então, filtragem sanguínea é ultradiano. E o ciclo infradiano, que são ciclagens que a gente tem acima de 24 horas. A gente ferir um pouquinho a pele, vai levar mais do que 24 horas para recompor, então é um ciclo infradiano. Ciclo menstrual, né, feminino, então infradiano. Então, de repente, o ciclo de sono de alguns já não está mais no circadiano, ele já está fazendo um ciclo de 27 horas, está fazendo um ciclo de 30 horas. Então, tudo isso tem que ser olhado com muita calma e cautela. Como está essa interrupção? Então, tem todo um vínculo aí com alimentação. Existe uma linha de pesquisa chamada crononutrição. Recomendo. O que é que acontece? É justamente quais são, né, os impactos no meu sistema fisiológico entre regularidade alimentar e o seu funcionamento. Então, a crononutrição é um campo de pesquisa, de estudo amplo, também pouco conhecido. Quem faz o acompanhamento comigo, eu trago isso e vim trazendo algumas orientações nesse sentido, que é justamente isso, ou seja, não está desvinculado alimento de ciclo circadiano e, obviamente, o sono. Entendendo que o sono, ele é aquela melodia, né, aquela nota que está ali, é o dó central, digamos que assim, do piano, né? Quem tem a formação em música é o dó central de tudo. Então, no seu jejum, tem essas diversas possibilidades, né? Ou seja, são hipóteses. A hipótese pode ser confirmada ou refutada, né? Agora vem cá, Anderson. O Pulpa não tinha assim refutado ou... Outra coisa que tira o sono das mães. As mães, depois que parem, não tem mais sono. E qualquer coisinha que cai, qualquer barulhinho, já acorda. A gente consegue chegar nesse sono REM aí ou vai ser um calvário eterno? Eterno não, porque a eternidade é muito tempo, né? Mas podemos dizer que vai se levar um tempo de adaptação por diversos motivos. Aí a gente pode criar aqui as camadas desses motivos. Primeiro, a mãe, ela tá ali ela tem uma condição de alteração de ordem fisiológica, né? Ela passou por um evento
que modificou a vida dela, digamos, por um bom tempo ali, né? Então ela tem monitorar o ambiente e preservar o filho. A cria. A cria, exatamente, Então ela vai preservar. Então eu preciso mapear possíveis ameaças e perceber ali como está. Eu preciso primeiro mapear micropadrões, né, do meu filho. Esse choro, diz que a mãe sabe qual é o tipo do choro, né? Se é choro de sede, se é choro de fome. Cólica. E existe o idioma do choro, né? Sim. De dengue tem isso também. Você mapeou tudo, né? Tudo. Então, ou seja, eu preciso perceber naquilo que todos veem unidade. Eu preciso perceber singularidade. Então, nessa timbragem, é um outro idioma. Isso tudo demanda atenção. Então, que choro é esse? A mãe vai olhar. Então, ela está em hiperalerta. Esse hiperalerta, esse estado de hiperalerta, ativa áreas cerebrais de hiperalerta. A hiperalerta já está dizendo, eu não posso dormir. Porque dormindo, eu estou deixando o meu filho vulnerável às ameaças do ambiente hostil. Então ela já entra em hiperalerta. Aí, claro, dependendo de como está a condição dessa mãe, como que está, digamos que assim, se tem o grupo de apoio, né, que se chama assim a rede de apoio familiar, pode trazer ela para uma, digamos, uma calmaria, digamos que assim, dependendo de como está o grau de saúde dessa criança. Tem crianças que é mais calminha, tem crianças que são mais um pouquinho agitadinha. Então, eu costumo dizer sempre que às vezes o sono da mãe está vinculado ao sono do bebê. E nunca dei sorte. Então, assim, às vezes tá vinculado com o tempo de mama. Então, a criança mama com muita constância ali. Aí tem o ciclo virtuoso, às vezes vicioso, digamos que assim. Às vezes condiciona pelo medo de não deixar a criança com fome. Às vezes se dá a mama com uma certa frequência que condiciona a criança a mamar constantemente. Inventaram um negócio de livre demanda. Acabou com a vida das mães. Pra que livre demanda? A hora que o menino chorou, tem que dar a mama, né? Então, o que é que a gente vê, Juliana? Que por esses 3 fatores já é suficiente para criar efeitos perturbadores. Lembra que a gente tem um modelo científico, né, que é uma predisposição genética, o que gera insônia, né? Uma predisposição genética, então ela tinha uma predisposição. Aí são o primeiro P, né? Fatores precipitantes, então a gravidez entra como um fator precipitante. Não a gravidez em si, mas digamos os meses, né, de cuidar do bebezinho nos momentos que está mais frágil. Aí ela vai adotar uma série de comportamentos que, uma vez instalada a insônia, vai se manter, que são os fatores, os que permanecem a insônia, né? Os comportamentos, os perpetuadores, perpetuam aquela situação. Então, depois que a criança já está um pouco maiorzinha, já está sobre si, a grande tendência é que ela cristalizou esses comportamentos o sono leve, no inventário da conduta dela. Então, ela criou caminhos neurais que nunca permitiram ela chegar no nosso revelado agora, é sono sol, que é o sono de ondas lentas, e nem o REM, que é o para sonhar. Então, ela ficou ali um tempo ali no N1, N2, acordando sempre hiperalerta, aí interferia no humor. Isso, quais são as consequências disso? Impacto direto na regulação do humor. Fica estressada, a mulher fica estressada e ninguém sabe o que é. Impacto direto na tomada de decisão, porque você está comprometendo o córtex pré-frontal. Porque cada noite não dormida é uma agressão. Mãe sofre, né? É uma agressão. Então você está ali comprometendo a capacidade de avaliar e decidir. Não tem a questão da depressão pós-parto? Sim. Então é um grupo de risco. Lembrando que a gente tem uma bagagem genética, um fator que vai desencadear. Então a gente não sabe, como eu comentei anteriormente, nós não sabemos quais são, né, as nossas predisposições genéticas. Então, quando a gente vai entender que aquilo ali pode desencadear, né, pode gerar, nos vemos nessa seara. Deriva daí a importância de ter uma prevenção. Então, ela vai adotar uma série de comportamentos, né? Entre eles, aí fazendo o link, pode surgir aí uma melatonina, né? Ouvi dizer, fui na farmácia, conversei com uma amiga. Aí tem as condutas autolesivas. Dentro desse estudo, dessa pesquisa ampla, né, que derivou um método de tratamento para insônia, né, que é o método que eu fui desenvolvendo, eu mapeei as condutas autolesivas. O que são condutas autolesivas? É um conceito. Existe um problema que nós passamos. A realidade se configura como incômodo, então é um problema. A gente quer se livrar daquele incômodo. Só que a gente tem uma hipótese, né, um suposto saber de como resolver aquele problema. É só suposto e não é saber. Então a gente acaba... O que é a conduta autolesiva? Assumir as condutas autolesivas, que é tudo que eu faço na tentativa de resolver o problema, eu só agravo e pioro o problema.
Então, eu listei mais de 50 condutas autolesivas. Me fale umas aí, vai. Por exemplo, a conduta autolesiva número 6, eu tava até lembrando disso. Não converse do seu problema de sono com leigos. Porque coisa boa não vai sair disso aí, né? Um chazinho. É daí que vem a recomendação do chá, é daí que vem a recomendação da melatonina, é daí que vem a recomendação, ó, tem um medicamento aqui que eu não tomei todo, tem uma caixa que eu ainda não usei direito. Isso. Todo mundo tem um tio, um pai, um irmão, não, uma tia, uma prima na família. E aí vem, ou seja, por que eu comento isso? Aquela ideia do suposto saber. E aí é uma conduta autolesiva. Lembrando que, mas eu conheço, todo mundo conhece alguém, né, que subiu o Everest e desceu 10 vezes, né? Você me apresente ele. Você já conhece uma pessoa que tomou melatonina e dormiu. Claro, aí a gente tá falando de efeito placebo. E aí você conhece bem. Então, quando a pessoa tem aquela sensação de que eu tomei algo e resolveu. Pronto. Então ela tem um efeito placebo. Se alguém ali que teve aquele efeito placebo diz, olha, e foi mesmo. Então a grande tendência dessa mãe, ela tá ali para ser cooptada, né? Como a dica, né? Por isso que eu sou anti-dica. Quem me acompanha, não dou dica de nada, porque dica vai... Aquela ideia, o atalho é o caminho mais longo. Se você tem um objetivo que é sério, tem uma metodologia, né? Tem um passo a passo. Não trabalho com dica, porque dica é o atalho que vai lhe levar àquela ideia de que você quer um subterfúgio para algo que é muito, muito sério, muito complexo. Uma dica vai lhe levar para a melatonina, a dica vai lhe levar para coisas que vai só alargar, né? O caminho ali, ou seja, algo que é agudo, pontual, se cronificar. Então, concluindo e devolvendo, a mãe, ela tem essa fragilidade. Por isso, até essa criança, aí depois a criança tá ali, vem a mama, né? E tem dificuldade com a questão da mama, de como vai amamentar. Aí depois tem uma luta. Aí depois, aí vem a fala, aí vem a fase de ficar doentinho. Sim, aí depois vem dente. É virose. Aí depois vem escola. É piolho. É piolho, né? É escola. Depois da escola, como é que vai ficar na escola? O coleguinha empurrou, outro coleguinha... Empurra também, brincadeira. Então, a escola, depois da escola vem... Ou seja, é o tempo todo, depois a vida toda. Então, assim, ser mãe, já é aquela pergunta que você fez inicialmente, né? Se é mais homem ou mais mulher. A condição materna as coloca, né, as mulheres, digamos que assim, em uma condição de hiperalerta constante. E aí aquela ideia, o cuidar de si, está muito vinculado ao cuidar do outro. E o que a TCC recomenda aí nesse caso? A TCC, qual é digamos assim, os pilares da TCC? É entendendo que o sono é um comportamento. Então, como é um comportamento, que a gente sempre associa a ideia de comportamento a movimento, né? Sim. A se movimentar, só que ficar parado também é um comportamento, né? E a ideia de a dinâmica de você idear algo, ou seja, de pensar algo, chamado comportamento não manifesto. Tudo é comportamento, ou seja, não fazer nada já é um comportamento. Não tem a ideia da comunicação, ou seja, não comunicar já é comunicação. Sim. É um axioma da comunicação, ou seja, não se comportar, não existe não comportamento, só existe o comportamento. Só que a ideia, erroneamente, o comportamento está associado a movimento. Vai ficar motricidade, né? Então, dormir é um comportamento. Então, quando a gente entende isso, a gente já quebrou o primeiro paradigma. Dormir um comportamento é dormir um comportamento. Qual é a ciência do comportamento? A psicologia. Logo, dormir é objeto de estudo também da psicologia. Porque, e aí a neuropsicologia entra nisso, né? Como uma especialização da psicologia que vai entender como esse cérebro funciona em vigília, e faz com que ele perca essa função total ou parcial e compromete essa função hipnagógica, que é essa mudança de vigília para sono. O que é que a gente entende basicamente em neuropsicologia? Se existe comportamento, é que existe uma estrutura cerebral que a sustenta. Quando a pessoa tem um AVC, que é um acidente vascular cerebral, a lesão é no cérebro, só que a pessoa tem um comprometimento na fala. Não tem um comprometimento alça fonológica, só que ela não tem nenhum problema ali, palato mole, palato duro, ou seja, não é cordas vocais ou pregas vocais, nada é ali. Só que é algo na parte cerebral que interferiu na produção dos fonemas. Ou no tocar, coordenação motora fina, ou no caminhar, a marcha. Então não tem nada nas mãos, não é um comprometimento físico, motor, de tendão. É algo cerebral que comprometeu. O que é que a gente entende por isso? E por que eu estou trazendo esses exemplos? Que a gente vai seguir na seguinte... a gente vai fazer uma transposição conceitual. Então, o meu tocar é comandado pelo cérebro. Então, se existe um falar, é comandado pelo cérebro. Se existe um batimento cardíaco, é comandado pela parte cerebral. Então, ou seja, se existe o comportamento, é que existe uma estrutura cerebral que o sustenta ele. Quando
nós perdemos essa habilidade, aí entra o programa de reabilitação. Então, dentro da neuropsicologia, existe a reabilitação neuropsicológica das mais diversas. Desde reabilitação neuropsicológica para idoso, para a questão de memória, tem a neuropsicologia dos transtornos alimentares, então bulimia, anorexia, a reabilitação neuropsicológica para a dependência química, das mais diversas. Quando a gente vai fazer a parte da fala, né, vai trabalhar com a fono para produzir de novos fonemas, né, a pessoa que teve o AVC que compromete fala, com fisioterapeuta para poder recuperar a marcha, o caminhar, o falar, as sequelas que tem do AVC, né, isquêmico ou hemorrágico. Então, se existe o comportamento, existe uma estrutura cerebral que a comanda. Então, a gente quer estudar qual é a estrutura cerebral que comprometeu essa fala, e aí a gente vai montar um programa de reabilitação neuropsicológica para a fala. Então, o que é reabilitar? É devolver a habilidade perdida total ou parcialmente por uma situação advinda ou naturalmente, né, na questão com o passar dos anos, né, o idoso ele vai perdendo algumas capacidades motoras, física, próprio fruto da idade, né, do desgaste físico, e enquanto a criança está em ascensão, então esse cérebro está na ascendência e, digamos, o idoso ele está na diminuição, né, perda do vigor cognitivo. Então a reabilitação neuropsicológica é essa intervenção científica para recuperar, reabilitar aquilo que já foi hábil. Então esse cérebro já falou, esse cérebro já caminhou, então vamos reabilitá-lo, e a gente tem diversos casos aqui que a pessoa recupera a fala. Na família eu tive recentemente uma pessoa que teve AVC, um primo meu, e ficou gago, acordou e estava sem pronunciar, sendo advogado, então utilizando a palavra como instrumento de trabalho, né? E aí fez todos os procedimentos que se tinha, se recuperou, já está falando tudo, então é uma maravilha. Então, o que a gente aprende com isso? Aquele cérebro falava, em algum momento ali, um lapso temporal, perdeu a habilidade da fala, mas não era no aparelho fonador, por meio da reabilitação com a fono, recuperou. Então, se existe fala, existe uma estrutura cerebral. Se existe andar, caminhar, ou seja, e o sono sendo um comportamento, existe uma estrutura cerebral que a coordena e a comanda. Que estrutura cerebral é essa? É o chamado núcleo supraquiasmático. É um grupo muito diminuto de 50 a 70 mil neurônios que fica na área que tem o quiasma, que é a nossa parte dos olhos, o nervo supraquiasmático, a área interna, é o chamado nosso marcapasso do sono. É um grupo muito reduzido, ou seja, são 6 bilhões de neurônios, 6 bi. Então, um grupo muito reduzido, de 50 mil a 70 mil, é o nosso núcleo supraquiasmático, onde ele regula, ele é o marcapasso do sono natural. Então, não é medicamento, não é nada disso, ou seja, existe uma estrutura cerebral e ele passa a ser disfuncional, né? Disfuncional. Então, a gente vai reabilitar esse NSQ, né? Núcleo supraquiasmático, é nosso marcapasso. Isso não está em pílula, isso não está em cápsula, isso está em lugar nenhum. Então, quando a gente vai entender o núcleo supraquiasmático, ele está monitorando, o nosso cérebro está o tempo todo monitorando pistas ambientais. Nós estamos aqui, ele já sabe que temperatura é essa, se essa temperatura é de dia ou é de noite. Então, ele entendeu, estava na temperatura lá fora. Por que deu uma queda de temperatura tão grande assim? Está tentando entender, num ambiente que está com ar, né, condicionado. Essa luz, que luz é essa? Então, o nosso cérebro está o tempo todo captando pistas ambientais e sinalizando. Nosso núcleo supraquiasmático ele vai fazer um raciocínio muito simples e complexo, né? Aquela história difícil, o simples que não é fácil, né? Que é, qual o nível de adenosina que nós temos na corrente sanguínea? E, poxa, Anderson, tudo é uma palavra difícil. Não é a palavra difícil, eu chamo o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Isso a gente chama o nome das coisas pelo nome que as coisas têm. Então, a adenosina ela é fruto do nosso metabolismo. A gente tem o ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, por meio do nosso metabolismo, do nosso movimentar, nós quebramos esse fósforo e é liberada a nossa energia. E um sinalizador, aquilo que era 3 fósforos, eu estou falando agora com a doutora no negócio, né? Virou 2 fósforos, ou seja, difosfato, e aí sinalizou. Ou seja, por esse desgaste do nosso tecido, do nosso corpo biológico, esse organismo precisa de mais 5 minutos de reconstrução, agora de mais 5 de reconstrução, de mais 10, de mais 30, e ali a gente vai somando os créditos, o que dentro da literatura chama de impulso do sono, que é a quantidade de horas, não de horas, digamos assim, de repouso, que aquele organismo precisa entrar, entrar em transe, entrar em hipnagogia, era uma palavra estranha, agora já está no seu vocabulário, para ele reconstruir todo esse organismo, porque vigília, ele é catabólico, ele destrói tecido, ele gasta músculo, ele gasta cartilagem, ele gasta... Dormir, ele é anabólico, ele reconstrói tecido, ele revigora tudo. Então,
esse núcleo supraquiasmático, por meio da nossa corrente sanguínea, o sangue está no corpo inteiro, né? Vai ali mapear, faça aquela, digamos que ali, aquela metáfora de como se fosse ali uma espécie de um pedágio. E não tem aquelas... Tá passando e tá olhando ali quanto que tem de adenosina ali mapeando, e não por essa quantidade aqui, mais 1 minuto, mais 2, mais 3, ali vai tomando créditos de sono. Impulso do sono. Então, o que é que a gente tem? Pessoas que têm uma baixa produção, construção desse impulso do sono ao longo do dia. Anderson, eu só posso dormir 5 horas por dia. Aí a pergunta é, só pode mesmo? Aquela ideia, né? Só pode mesmo? Aí, concluindo a dinâmica cá, que aí para fazer o link cá. Então, essa estrutura cerebral, por diversos motivos, ela fica disfuncional, total ou parcialmente. Então, dormir, ele é anabólico, daí deriva anabolizante, ele constrói tecido. Então, a neuropsicologia, especificamente a neuropsicologia do sono, a gente vamos nos ater a tudo que acontece nesse cérebro que vai ter repercussão no nosso núcleo supraquiasmático. E quais são os comportamentos que a gente tem, aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, mas que vai estar agredindo o nosso núcleo supraquiasmático. Daí a desregulação do ciclo natural. Não só isso, mas isso também. Então existe uma estrutura cerebral chamada núcleo supraquiasmático, que é o marca-passo do sono. Aquela ideia não é só isso, o corpo ele é integrado, ele é de conjunto, ele é uma orquestra, mas aquela ideia, né? Quando você tem um AVC, se prejudica a fala. Aí o que o neurologista traz? Não, porque afetou uma área cerebral, que comanda a fala. Então, a fala tem um comando de uma área cerebral. Quando o paciente, né, e aí tá em UTI, aquela questão toda, aí diz assim, olha, infelizmente teve morte cerebral. Então, os órgãos estão funcionando, né, mas a morte cerebral significa que, né... Já deu. Então, o cérebro, todo aquele funcionamento, existe áreas cerebrais. Do nosso respirar, diafragma, né, a parte toda pulmonar. Então, o cérebro está ali, ele comanda tudo. Então, a gente vai se ater. Quais são as áreas especificamente que captam a parte de luminescência, né? E abre a pupila, fecha. Pra você ter noção, na nossa retina, dependendo de como está a radiação solar, a gente produz uma substância chamada melanopsina. E já sinaliza qual é a altura do Sol, digamos que assim, ou seja, a relação do Sol com o meridiano, para se basear mais ou menos em que horas são. Entendam que a contagem do tempo é socialmente construída, né? Ou seja, a ideia do tempo de que é 11 horas, 10 horas. Em algum momento, vamos contar para a gente poder regular os eventos sociais, para ninguém se perder. Mas se a gente for pensar em tribos nativas, aí digamos que índios nativos que não estão compactuados na civilização ocidental, revolução industrial, essa coisa toda, eles dormem tranquilamente, né? Ninguém se atrasa ali, né? Eles têm o compromisso deles, ou seja, estão o quê? Em consonância com os movimentos harmônicos, homeostase. Então, o que é que a gente vai entender? Toda vez que o humano ele se distancia da própria natureza, ele não está se distanciando da natureza, ele está se distanciando de si próprio. E se perde no labirinto dos atalhos, das dicas. Por isso que eu sou anti-dica. Mas vamos lá. Eu só posso dormir 4, 5 horas por dia. Podemos falar de cafeína? Pode, deve. Só posso dormir 4 horas, 5 horas por dia. Enche a barriga de café o dia inteiro. Pronto, aí o que é que a gente tem? Estávamos falando qual é a organela, vamos agora fazer uma prova, viu? Ver se você passa na média. Qual é o nome da estrutura? Da cafeína? Não, o que eu estava falando agora aqui, explicando. Da qual? O marca-passo do sono. Poxa, não lembro o nome do negócio, não é difícil. Núcleo supraquiasmático. Eu tenho que falar. Na verdade, para eu entender, eu tenho que escrever. Pronto. Eu não esqueço mais. Núcleo supraquiasmático. E aí a vinculação dela com a adenosina, não é isso? Lembra que eu falei agora? Sim. Ó, vai perdendo a prova. Oh. A cafeína, a molécula da cafeína. A cafeína está dentro da família das xantinas. Que não é só cafeína, né? Cacau tem uma substância xantina. Você pega uma molécula e bota outra. Eu gosto de ficar olhando molécula. Um dos meus hobbies é olhar a molécula. Ela mimetiza a molécula da adenosina. Logo, a cafeína ocupa os receptores da adenosina no nosso núcleo supraquiasmático. Digamos, é uma impostora. Logo, a adenosina produzida no nosso organismo não vai encontrar quantidade de receptores suficientes para alterar a frequência, a hipnagogia. Deriva daí a ideia de sono superficial. Não só isso, mas isso
também. Aquela história, uma orquestra, o som é uma orquestra não se faz com um só instrumento. Mas um instrumento que estiver desafinado já é o suficiente para comprometer toda a orquestra, né? É só imaginar um violino desafinado, acho que coisa boa não vai acontecer nessa orquestra. A orquestra tem que estar o quê? Todos os instrumentos bastante, né, bem afinados, sob um comando de um maestro. O maestro é o nosso núcleo supraquiasmático. Então a cafeína, da família aí da xantina, ela mimetiza, ela assemelha-se, e ela ocupa os receptores. Então no encaixe que vai ocupar ali, ela está ocupando o lugar que era da adenosina. Logo a adenosina está passando, entre aspas, né, direto, e não ocupando seu devido lugar e sinalizando. Ao contrário da adenosina, que sinaliza que é repouso, a cafeína ela é um neuroestimulante. E como neuroestimulante, ela dá aquele efeito que todo mundo gosta de manhã, né? Não todo mundo, mas assim, boa parte das pessoas, a gente que é brasileiro, Brasil produtor de café, né? Eu só acordo depois do meu cafezinho de manhã. Então, que dá aquele chamado AP, né? Ou seja, ele é um neuroestimulador. Então, porque ele, então se imagine, ela está ocupando aquele lugar. A minha vida da cafeína tem em torno aí de 6, 8 horas. Então, o que é que significa a minha vida? Quando um princípio ativo de qualquer coisa cai pela metade. Então, se é às 6 horas, a cafeína que eu tomei 8 da manhã, meia vida com 8 vai dar o quê? 12, 4 da tarde ainda tem cafeína pela metade. E ainda o dobro até ela zerar. E aí a pessoa, não, eu tomei 2 da tarde, assim, 2 da tarde com 8. Então vai dar bastante tempo, né? 18, 19, 20, 21, 22, até 10 da noite ainda tem cafeína, na metade da dose. Aí a pessoa diz, mas o que tem a ver com um café que eu tomei 2 da tarde? Só que existem alterações genéticas no fígado que torna um grupo da população gene pool mais fragilizado na sintetização da cafeína. E aí tem genes específicos para ele, não vou citar aqui porque aí vai virar um seminário, que ele pode sintetizar a cafeína até em 12 a 14 horas. Por isso que quem faz, né, o acompanhamento, eu digo, suspenda café de imediato. É mesmo? Para quem tá com insônia. Se a pessoa tá pode tomar até meio-dia, não? Se a pessoa tá com diabetes, qual é o questionamento que todo diabético faz pro médico? O senhor tá com diabetes, a senhora tá com diabetes. Aí o diabético pergunta o que pro médico? Não pode nem um docinho. Nem um docinho. Você é diabético, eu acabei de lhe explicar todos os problemas que a diabetes pode acontecer, uma amputação de membro, uma coisa grave, você tá me perguntando de doce. Então, ou seja, aquela ideia, as pessoas às vezes não têm noção da gravidade que elas se encontram. Nem uma coquinha... Mas você é diabético, aquela ideia, né? Ou seja, pra quem tem... Eu vou dar cafeína. Não, mas é isso, é o mesmo exemplo, aquela ideia. Você tá infartando, mas não posso comer uma gordurinha. Você acabou de sair de uma cirurgia cardíaca. E meu churrasco vai fazer como? Então, o que a gente entende? De que, por esse motivo neuroquímico, a cafeína ela é pra quem tá, né? Então, pra quem tem insônia, então, pontuando pra gente devolver. Então, pra quem tem insônia, por todos esses motivos, ou seja, a gente está falando de uma doença grave, né, que pode desencadear várias outras. A gente está agredindo o nosso cérebro, que a partir daí pode desenvolver depressão, pode desenvolver síndrome do pânico, pode desenvolver quadros de ansiedade. Então, assim, aquela ideia, é melhor retirar o café durante o período do que ter o pânico, né? Ou seja, então, por esse motivo, a gente suspende para a gente até descondicionar esse núcleo supraquiasmático, esse cérebro, fazer esse detox, para a gente poder ver o real, a condição real, natural, que aquela pessoa está o tempo todo fazendo, digamos, entre aspas, um doping, né, de um neuroestimulante, e o tempo todo ali, ele nunca está no real. Eu não sei, de fato, qual o grau de absorção dessa adenosina que está sendo produzida, porque está o tempo todo sendo tomada os receptores por essa cafeína que se mimetiza, né, semelha-se. Depois você pega a molécula, bota uma em outra, é a mesma coisa. Vem cá, agora, uma coisa que já aconteceu comigo também, deve acontecer com várias pessoas, eu vou trazer isso para você. Eu tive umas crises de ansiedade na época eu não entendia o que era crise de ansiedade. Era aumento do batimento cardíaco, né? Asma, eu tinha falta de ar. E aí eu fui em vários médicos e até que né, me perguntou qual era a minha rotina e eu falei que eu trabalhava no polo de dia, dava aula de noite e depois ia pra academia malhar. Sim. Eu chegava em casa às 11 horas e meia-noite pra acordar às 5 horas da manhã. Aí ele, você tá louca? Ele mandou parar na hora de malhar à noite. Se você for fazer uma atividade física, tipo academia, tem que ser pela manhã cedo. Porque você vai estar atrapalhando seu sono e porque está atrapalhando seu sono, você está acabando afetando sua saúde. Agora eu quero que você, como neuropsicólogo, me fale. Pronto. A orientação, o by the book, né? Conforme o livro, conforme o manual, essa é a orientação. Mas como eu sempre digo, né? Tem a teoria, tem a empiria. Então, ou seja, a orientação é não faça exercício na parte da noite, porque você tem uma hiperestimulação de adrenalina
uma hiperestimulação de corticoide, uma série de estímulos que se tem, se está deixando o corpo ali ativado. Geralmente a academia, o que mais tem academia? Som alto e luz. Então você está cheio de estímulo auditivo, aquela luminescência que se tem, é bastante inibidora. Quando você apaga as luzes ali, não significa que o efeito da exposição da luz anterior a 1 a 2 horas atrás acabou, aquela estimulação continua. Então, a orientação é essa de que não se faça esse exercício. Ok, funcionou para você? Sim, não, talvez. O que a realidade nos mostra? Que para algumas pessoas, e aí algumas pessoas é bastante, muitas pessoas, fazer o exercício justamente à noite é a condição de liberação de dopamina, de endorfina, onde os músculos começam a se contrair e aquela contração de fibra muscular dá um efeito como se fosse uma massagem e um efeito relaxante. E aí aquela ideia é chamada efeito nocaute. Eu malhei, cheguei, tomei um banho quente, foi deitar, dormir. Então, mas eu dormia pesado, mas aparentemente não era um sono de qualidade. Sim, então... É que nem o beber o vinho de noite. Sim, você sim, dorme, sim, mas sim, não, sim. você não dorme no sono... Então, o que eu lido com isso? Então, a pessoa vai depende, ver né? o que é que funciona exatamente, o que é que funciona, né? O que é que funciona para cada um. Então, a ideia é que a pessoa faça o exercício logo na parte da manhã, para, como marcador, sinalizar quimicamente que agora é o momento da ação. Então, o sinalizador químico é logo pela manhã. Só que tem pessoas que não funcionam bem pela manhã, onde o vigor físico vai se dar no meio da manhã, ou no meio da tarde, no cair da tarde. Cada um tem que escolher um pouco o seu ritmo. Por exemplo, convencionou-se por uma convenção social que a ideia de almoçar meio-dia, né? É tipicamente fabril da Revolução Industrial, segunda fase, né? Se você se perceber qual é o meu sono natural, qual é o horário mesmo que eu sinto fome? Pode ser 10 da manhã, pode ser 11, pode ser 3 da tarde, ou seja, qual é o horário mesmo do meu apetite? Mas por um condicionamento, né, desde sempre, né? Aquela história... Criança, né? A merenda é 10 da manhã, meio-dia, almoço, ou seja, a gente tem um condicionamento, mas a gente não descobre qual é o nosso próprio ritmo. Então, qual é o meu próprio ritmo? Então, qual é o meu próprio ritmo de exercício físico? Qual é o meu próprio ritmo de estudo, de leitura? Qual é o meu próprio ritmo de humor? Quais são os momentos do dia que eu tenho variação de humor? Então, tudo isso a gente tem que, aquela ideia, né? Se autoconhecer, entender quais são os meus relógios, quais são os meus... Eu como mundo, quais são os meus fusos horários? Entende? Quais são os meus meridianos? Sim, sim. Então, a questão do exercício tem o by the book, que é por esse motivo. Então, a pessoa vai estar estimulando a tendência que ela posterga ali, tem um impacto negativo no sono. Mas para alguns, é justamente fazer o exercício à noite é que vai propiciar tudo isso. A pessoa diz, olha, eu boto meu fone, eu boto meu som e faço meu exercício, faço minha esteira, e é ótimo. Diversas pessoas. Então, não tem... É claro, as recomendações são das mais diversas, né? Manualzinho. E outro, assim, se eu fizer isso de manhã, eu já acordo mal-humorado, eu já vou fazer horrível, passo mal o restante do dia. Então, aquela ideia do apetite, né? Ou seja, não, eu sinto mais fome em tal horário, tal horário. Então, um pouco disso. Então, assim, o exercício está nessa dinâmica. E tem a fase de adaptação. Então, depende muito também como é esse exercício, né? O exercício mais... Aquele exercício no pain, no gain, realmente. O exercício depende como foi o exercício. Então, assim... Agora, o fato é que... Aí, concluindo, né? Se a gente faz um exercício pela manhã, se você pudesse escolher, digamos, uma recomendação, é que essa pessoa... Quando é que o manejo clínico está mais factível, mais palatável, né? Quando de fato é pela manhã, porque eu já dou logo um pico de cortisol e de adrenalina logo no início, já sinalizo para esse cérebro que está recebendo sangue com adrenalina, recebendo sangue, né, no movimento, aumenta o batimento cardíaco. Então, se eu estou aumentando a sístole de ácido, eu já estou sinalizando que já é movimento. E esse marcador, da hora que eu acordo com a atividade, é um marcador que vai ser o antípoda, né? O contrário ali do decaimento para o sono. Então, eu marco com a alta atividade, ele vai marcar com a baixa atividade. Então, tem uma atividade logo pela manhã, vai ser um forte sinalizador para o horário do sono. Só que se isso não funcionar, a gente vai fazendo o manejo. Então, a gente vai marcando, a pessoa já criou o impulso do sono forte e sólido logo nas primeiras horas do dia. E aí aquela ideia, já criou bastante adenosina, já criou o impulso do sono. Ao longo do dia, ela vai manejando esse impulso do sono, sem dormir depois do almoço, não, 9 horas sem soneca. Eu já tô desmaiando. Então, 9 horas já tá desmaiando? Então vai criando aquele impulso, ele vai manejando e já sentiu. Então, quando ela é 3 da tarde, já tá com o impulso do sono máximo. Exatamente. Então, o que a pessoa vai fazer? Chegou em casa, tomou um banho, dormiu. Já foi. Entende? Ou seja, passou um tempo ali metabolizando toda aquela parte da arquitetura, né? Tem a chamada citoarquitetura, né? Como que essa célula está lidando ali com reservas de glicose, glicogênio, as reservas que tem a parte de sais minerais. Então já está dando um déficit ali todo.
E aí já está marcando, não, a gente tem que parar agora esse organismo para poder fazer a reconstrução dele. A analogia, eu sou conhecido como o rapaz das analogias. A gente vai fazer um voo transatlântico, né? Vai atravessar o Atlântico. Esse avião é de uma outra fuzelaria, né? Diferente. Quando ele para, vai todo o pessoal técnico para rever como é que tá ali, né? Soldar o que precisa soldar, ver como é que tá. Recuperar esse avião, porque vai dar um intervalo e vai ter que fazer um outro voo. Então, porque voar desgasta, né, toda a parte da lataria do avião assim, ali, né? E em repouso, ele paradinho, ele vai ser reconstruído. Então, para ele voar bem, em segurança, as horas que ele fica pousado ali, né, da reconstrução é fundamental. Essa é a comparação que eu faço com o sono. O sono é aquele momento que a gente parou no hangar e o organismo vai todo se reconstruir. E aí, quando a gente dá esse sinalizador logo pela manhã, é positivo, porque a gente já tem a construção do impulso do sono logo no máximo. Maravilha. Mas cadê a pergunta bombástica? Não, era essa. Era do jejum. Amei, novamente, viu? Valeu a segunda edição. Foi @AndersonPereira.neuro. Pronto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também o @como me tornei, né? Melhor do que ficar vendo besteira na internet. Você bota lá, ó, e acaba pegando no sono. Bota lá nossos podcasts, assim, ó, no modo aleatório, e aí você dorme com os podcasts. Juliana, maravilha. Agradeço sua receptividade aqui, poder ser desse espaço onde a gente pode compartilhar informação. E aí essa nossa, digamos que assim, essa onda de informação, né, que a gente traz luzes aí, poder contribuir para todos que nos assistem. Eu que agradeço demais. Maravilha. Beijo, até mais. Show de bola.